Olá, amigos e amigas! Vamos aqui neste encontro comentar as decisões de processo penal que constam no informativo 688 do STJ. Tivemos duas decisões, ambas proferidas pela quinta turma do tribunal. Vamos aqui, então, colocar em tela já a primeira decisão e vamos comentá-la. Vamos indicar primeiro aqui o destaque. Destaque afirma: é possível a utilização de WhatsApp para citação de acusado, desde que sejam adotadas medidas suficientes para atestar a autenticidade do número telefônico, bem como a identidade do indivíduo destinatário do ato processual. Bom, e aí daqui a pouco eu volto aqui ao julgado. Primeiro ponto que eu quero lembrar é que a citação é um ato de comunicação processual extremamente relevante. Ele deve ser realizado conforme aquilo que é previsto em lei, deve-se observar o procedimento legal. O ato está intimamente ligado aos princípios do contraditório e da ampla defesa, daí porque, se houver algum vício na citação, teremos uma nulidade absoluta. Outro ponto importante é que não se admite no processo penal a citação por meio eletrônico. E aí uma diferença marcante quanto ao processo civil. Isso porque o artigo 6º da Lei 11.419 de 2006, que é a lei que cuida do processo eletrônico, o artigo 6º vai vedar taxativamente, expressamente, a citação por meio eletrônico aqui na esfera penal. Via de regra, então, se ela for realizada, ela estará descumprindo previsão legal e aí teríamos, em tese, uma nulidade absoluta. Não foi esse, no entanto, o entendimento que consta aqui nesse julgado do STJ. Vamos voltar a ele. Primeiro ponto que se destacou é que o tribunal entendeu que não estaria legislando ao decidir pela permissão da citação por meio do WhatsApp. Lembrou-se, e vamos ver isso aqui no julgado, lembrou-se que o artigo 22, inciso 1 da Constituição, afirma que é de competência privativa da União a legislação sobre processo. No entanto, o STJ concluiu que não houve aqui uma inovação legislativa. O que houve foi tão somente uma adequação de um instituto à tecnologia do mundo atual, da era digital. E aí se entendeu que já é passada a hora de o processo penal receber tecnologia aqui do mundo contemporâneo. Daí porque se admitiu que o ato ocorresse desta forma. Além disso, João bem, isso é importante destacar, o STJ procurou aqui conciliar direitos fundamentais em jogo. Por quê? Ao permitir o ato por meio do WhatsApp, garantiu a eficiência da persecução penal, a celeridade, a otimização do procedimento. Mas, de outro lado, o STJ esteve atento, sim, aos direitos fundamentais do acusado, contraditório e ampla defesa. Isso em que momento? A partir do momento em que se resguarda a necessidade de identificação do indivíduo destinatário do ato processual. E aqui eu quero destacar um trecho, vamos ver,
em que se afirma: é possível imaginar-se, por exemplo, a exigência pelo agente público do envio de foto do documento de identificação do acusado, de um termo de ciência do ato citatório assinado de próprio punho, quando o oficial possuir algum documento do citando para poder comparar as assinaturas ou qualquer outra medida que torne inconteste tratar-se de conversa travada com um verdadeiro denunciado. De outro lado, a mera confirmação escrita da identidade pelo citando não nos parece suficiente. Então, por esses meios, seria possível identificar a figura do acusado, realizar a sua identificação. Então, o objetivo do ato de comunicação seria obtido, seria atingido. Daí porque não se falaria em qualquer prejuízo. Então, se invocou o quê? O artigo 563 do Código, para lembrar que somente é reconhecida alguma nulidade se houver a demonstração do prejuízo, e aqui não foi o caso, se comprovou que o acusado esteve ciente do ato. Também se invocou o princípio do pas de nullité sans griffe. Logo, em resumo, a lei do processo eletrônico proíbe a citação por meio eletrônico na área penal. No entanto, quinta turma do STJ admite que ocorra a citação por meio do WhatsApp, desde que garantida, certificada a identificação do acusado, para que não haja qualquer prejuízo aos seus direitos, ao contraditório e à ampla defesa. Desta forma, não se fala em prejuízo, se invocando aí o pas de nullité sans griffe. Bom, seguindo já aqui de imediato o segundo julgado, também da quinta turma, esse aqui é um pouquinho mais sucinto, vamos ver. O destaque está aqui: a nulidade no acórdão que julga a apelação sem a observância da formalidade de colher os votos em separado sobre questão preliminar e de mérito, em razão da diminuição do espectro da matéria possível de impugnação na via dos infringentes. O que é que tivemos aqui? Julgamento a respeito da forma pela qual deve ser proferida decisão em recurso de apelação por um órgão colegiado de tribunal de segundo grau. Imaginemos que na apelação sejam discutidas questões preliminares, questões de mérito. Qual foi o debate aqui no julgado do STJ? Vamos colher o placar da votação de uma forma global, logo por completo, por inteiro, ou por partes. Primeiro quanto a preliminares, depois quanto questões de mérito. É dizer, nós vamos colher o placar final, total, em conclusão, ou vamos ter que considerar cada voto de cada julgador, de cada desembargador? Bom, nesse julgado, o STJ entendeu que não é possível levar em conta a votação global. Por quê? Nós temos que considerar a votação de cada questão em separado. Digamos, tivemos questões preliminares. Vamos ver qual é o placar de cada questão. Em seguida, se preliminares foram superadas, aí vamos ao placar do julgamento do mérito. Tá? Se houvesse um placar global, o que poderia ocorrer? O desembargador que votou pelo reconhecimento de uma preliminar
mas que foi vencido, ele não poderia votar quanto à questão de mérito. E mais, o STJ afirmou isso aqui nesse julgado. Não é possível presumir que o desembargador que votou pelo reconhecimento da preliminar, mas foi vencido, se votasse no mérito, votaria pela absolvição do réu. Essa presunção não é possível, não pode ser feita. Tá? Então, nós temos que considerar o placar quanto a preliminares. Se houve maioria superando preliminares, vamos ao mérito. E aí voltam a julgar todos os embargadores, inclusive os vencidos lá nas preliminares, quanto a questões de mérito. Tá? Isso é fundamental para delimitar o recurso em embargos infringentes e de nulidade. Por quê? Porque ele é um recurso cabível para atacar decisão em apelação que seja não unânime desfavorável ao réu. Se vamos considerar placar aqui, primeiro, de preliminares, depois de questões de mérito, é possível, há um efeito devolutivo aqui muito maior para o recurso aí do réu. Mas se vem só o placar global, final, total, o efeito devolutivo para o réu fica diminuído. E aí ele só poderia atacar o placar das questões de mérito, que é o placar divulgado no acordo. Tá? Isso prejudicaria, sem dúvida alguma, a sua ampla defesa. Em resumo, é isso. Vamos ficando por aqui, comentamos as duas decisões de processo penal nesse informativo 688 do STJ.